Glória a Deus. Deus seja exaltado, Deus seja bendito, Deus seja louvado para sempre, nesse lugar e em nossas vidas. Aí, irmão. Obrigado, viu? Caba macho. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Louvado seja Deus. E a gente vai ler a partir do versículo 37. João 6, a partir do versículo 37. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Glória a Deus. Deus, nós te louvamos, bendizemos a ti, engrandecemos o teu nome, meu Deus, e nós vivemos para o louvor da tua glória, porque um dia, meu Deus, a tua graça soberana nos alcançou. Nós reconhecemos diante de ti e diante de quem possa interessar, que em nós não há bem algum, que nós confiamos exclusivamente, totalmente e somente na tua graça. A tua graça, meu Deus, é o fundamento da nossa justificação. A tua graça é a causa da nossa salvação. E não fosse o Senhor ter se compadecido de nós, estaríamos cada um de nós seguindo o seu próprio coração, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas nessa noite nós te agradecemos, porque a tua misericórdia, a tua graça nos alcançou e o Senhor nos deu fé, para que por meio da fé fôssemos justificados, por meio do sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Amém. Louvado seja Deus, para todo sempre. Meus irmãos, a semana passada nós meditamos em um dos brados da Reforma Protestante. Se os irmãos se lembram, nós falamos sobre o sola fide, uma palavra latina que significa somente a fé. E o brado que diz somente a fé, irmãos, ele diz que nós não possuímos mérito, que o evangelho que salva é o evangelho da glória de Deus e não o evangelho da glória dos homens, porque esse não existe.
Por meio da fé, nós reconhecemos a autoridade de Cristo. E por isso alcançamos misericórdia e salvação. Nessa noite eu quero falar com os irmãos de mais um brado da reforma protestante, o sola gratia. Quero dizer para os irmãos que durante esses cultos de doutrina, eu serei um tanto quanto repetitivo em algumas colocações, em alguns ensinamentos, e eu quero dizer para os irmãos que é até algo proposital, e nós não temos como fugir quando se trata de doutrinas acerca da salvação. Porque o Evangelho, ele é único, ele é um assunto, e todas essas doutrinas, elas giram em torno de algo que o final é a glorificação de Deus. É a glória de Deus. Então, assim como semana passada eu coloquei aqui para os irmãos a fé em oposição às obras humanas para a justificação. Com a graça não é diferente. A graça, irmãos, ela é o fundamento da nossa justificação. É a causa pela qual nós somos salvos. E todos os motivos, todas as razões da nossa justificação estão todos em Deus e nada em nós. E todos os filhos de Deus, eles serão aperfeiçoados para se alegrar na glória de Deus e rejeitar toda e qualquer menção, qualquer ideia de glória humana. Nós vimos a semana passada que os Gálatas haviam abraçado o evangelho da glória humana. Que os Gálatas estavam recebendo uma mensagem de que a fé somente em Cristo não era suficiente para a nossa justificação. Os Gálatas estavam recebendo uma mensagem de que era necessário também nós abraçarmos a lei judaica, a lei dada por meio de Moisés. Que a fé em Cristo somente não era salvação. E o que Paulo, o apóstolo escolhido por Deus, escreve nessa carta aos Gálatas, é que eles estavam abandonando o evangelho. Eles estavam saindo daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, e o problema é que não há outro evangelho. E Paulo diz, mas ainda que um de nós, ou mesmo um apóstolo, vos anuncie evangelho que vá além daquele que vos anunciamos, seja amaldiçoado, seja anátema. Irmãos, olha só a importância de nós estarmos firmados nas doutrinas verdadeiras, nas doutrinas da graça. É de vital importância. Porque uma fé alicerçada em algo falso produz naturalmente tudo que é falso. Uma doutrina errada nos conduz a um Cristo errado, a uma esperança falsa, onde tudo, irmão, de fato, vai girar em torno de algo que não é seguro para nós. Então, qual é a verdade gloriosa sobre a salvação? Qual é a grande verdade que em todo tempo sempre teve que ser defendida, porque sempre encontrou oposição no coração dos homens? A verdade é que Deus salva pecadores unicamente por meio da sua graça livre, da sua escolha livre. A verdade é que nenhum de nós, nenhum dos homens que foram salvos até hoje, desde Gênesis até o último homem que será salvo, nenhum deles será, irmãos, por meio de obras humanas, mas será pela graça soberana de Deus. Em toda a Escritura, a grande e clara verdade é que Deus salva pecadores por meio da sua graça. Pela graça,
por meio da fé. Todos os homens são salvos, irmãos, dessa forma. Então, a graça soberana de Deus é o fundamento. A graça é a causa da salvação. Tudo vem de Deus, irmãos. E eu acabei de dizer que essa verdade, ela sempre encontra oposição no coração dos homens, porque os homens, eles vivem buscando glória para si. Os homens odeiam essa mensagem, porque ela não deixa nenhum espaço para que alguém, além de Deus, receba a glória, receba a honra, receba o louvor, pois somente Deus é digno, irmãos. Já no início da igreja, Paulo teve que lutar. Na verdade, a vida de Paulo foi marcada por lutas em defesa dessa verdade. Como vimos a semana passada, Paulo teve que lutar com os judaizantes. Durante todo o seu ministério, ele teve que defender essa verdade. Irmãos, sem essa verdade, não há igreja. Essa é a doutrina. Essas são as doutrinas fundamentais. Onde, de fato, alguém só pode dizer que aquele lugar, que aquela congregação, aquele ajuntamento é uma igreja, se de fato o nome de Deus é colocado acima de todas as coisas. Se de fato a doutrina da salvação que é ensinada naquele lugar, não é atribuído nenhuma participação aos homens no que se diz respeito à salvação. E Paulo, já no início da igreja, ele teve que lutar com essa questão. E Gálatas 2, versículo 4 vai dizer assim: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Paulo não se submeteu nem um instante. Paulo tinha convicção e Paulo tinha certeza da seriedade que era estarmos firmados na verdade do Evangelho. Paulo tinha certeza, irmão, que o Evangelho é uma mensagem a qual não pode ser adicionado nada, nem aumentado e nem diminuído. Muitos pregadores, quando querem dar um exemplo sobre essa questão, eles dizem assim: quem em sã consciência tomaria um copo de água pura com uma gotinha de esgoto? Ou com uma gotinha de veneno? É só uma gotinha. Ninguém. Assim também é o Evangelho. O Evangelho não pode ser adulterado. O Evangelho ele tem que se manter puro, ou então ele não é mais o Evangelho da glória de Deus. Irmãos, quando a doutrina é falsa, de fato, ela gera falsos irmãos, falsa salvação, falsa piedade, falsa esperança. Quando a doutrina é falsa, o Deus que é adorado é falso, não é o Deus das Escrituras. E o Cristo que é proclamado também é falso. Então é uma fé falsa, que vai conduzir à destruição. Quando o fundamento é falso, tudo que se constrói em cima, mais cedo ou mais tarde vai cair. Quando alguém quer construir um prédio, a primeira preocupação é em relação à fundação, os fundamentos, a estrutura que vai suportar, de fato, aquele prédio de pé. Assim também, irmãos, é a fé. Assim também é a piedade. A nossa fé ela tem que estar bem alicerçada nas verdades bíblicas. Ou do contrário, nós seremos apenas mais um pequeno ajuntamento de pessoas equivocadas,
sem conhecimento, pessoas levadas por todo vento de doutrina. Essa é a importância, esse é o motivo pelo qual Paulo lutou. Sempre houve luta para defender essas verdades. Os homens sempre se opõem à verdade gloriosa de que Deus é soberano. No 5º século, um homem chamado Agostinho, ele teve que lutar e defender algumas verdades. E ele teve que lutar com falsos irmãos. Ele teve que defender essa verdade diante de um homem chamado Pelágio. Que assim como haviam se infiltrado falsos irmãos, e Paulo não teve problema nenhum em dizer que eram falsos, assim Agostinho teve que lidar com essa questão de ter que defender a verdade de Deus, para que a verdade permanecesse entre nós, entre a igreja. Basicamente, o ensino de Pelágio dizia que o pecado original não havia afetado, de fato, o homem. Que qualquer homem poderia ir a Deus se quisesse. Poderia se salvar. Não estava tão perdido assim. Não precisava de um Salvador, como nós proclamamos, como nós dizemos que precisamos. No século XVI, a igreja não negava a graça. Mas a igreja não pregava uma graça somente. A igreja do século XVI, eles diziam que eram a graça e mais os dogmas da igreja. Era a graça e mais a venda de perdão. Era a graça e mais o purgatório. Era a graça e mais a intercessão dos santos, a intercessão da Virgem Maria. Então não era só a graça, era um evangelho diluído. Era um evangelho misturado. E quem tem um evangelho misturado, não tem o evangelho. Lutero teve que lidar com essas questões. Lutero foi um homem levantado por Deus para trazer uma reforma, para proclamar que a igreja precisava voltar às Escrituras. E Lutero também teve que lidar com questões referentes à salvação. Lutero teve vários embates com um homem chamado Erasmo de Roterdã. Lutero pregava uma justificação pela fé somente, mostrando toda a incapacidade do pecador de se achegar a Deus por si mesmo, enquanto que Erasmo defendia uma doutrina católica romana pregada por muitos crentes até os dias de hoje, chamada livre-arbítrio. E a verdade do Evangelho estava em jogo por conta dessa falsa doutrina. Já no século XVII, na Holanda, a graça de Deus foi honrada no Sínodo de Dort, onde os calvinistas defenderam a verdade do Evangelho em uma reunião que durou bastante tempo, 1618, 1619, se eu não me engano. E os calvinistas, eles tiveram que defender a verdade diante dos remonstrantes. Quem eram os calvinistas? Eram discípulos de João Calvino. E os remonstrantes eram discípulos de Jacob Arminius. Sempre houve embate quando a questão é a doutrina da salvação. Sempre a verdade do Evangelho foi atacada, foi menosprezada, foi diminuída. E neste concílio, os arminianos, eles foram condenados como hereges. E as suas doutrinas foram condenadas como heresias. Eles foram expulsos do país.
Era uma época bem diferente da nossa, irmãos. Era uma época em que, muitas vezes, os homens, eles iam às vias de fato, eles saíam na peixeira para resolver as questões. E lá em 1618 a 1619, as verdades do Evangelho que estavam sendo deturpadas, elas foram defendidas e a glória de Deus foi exaltada, e nós podemos hoje conhecer as doutrinas da graça, porque Deus levantou esses homens, os calvinistas, para lutarem a favor da verdade. Então, entre as doutrinas combatida no Sínodo de Dort, estava a doutrina católica arminiana, idolatrada até os dias de hoje, do livre-arbítrio. É uma negação das Escrituras, é uma negação do Evangelho da glória de Deus, e é uma exaltação da vontade do homem, o livre-arbítrio. É uma doutrina católica, na verdade, mas que, infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãos, protestantes, eles abraçaram. Então, João 6,44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Irmãos, lá na Holanda, no Sínodo de Dort, essa impossibilidade do homem ir até Deus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa impossibilidade foi chamada de depravação total. Depravação é uma das doutrinas da graça defendida no Sínodo de Dort. São doutrinas, irmãos, que nós precisamos ter elas na nossa mente. Porque são doutrinas bíblicas. Elas estão iguais com as Escrituras, elas foram extraídas das Escrituras. Então, a depravação total diz que o pecado afetou a nossa razão, afetou a nossa mente, afetou as nossas vontades, de modo que o homem está impossibilitado. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, em primeiro lugar, o homem não pode ir a Deus porque ele está morto em seu pecado. Efésios 2:1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A impossibilidade do homem ir até a Deus é porque ele está morto em seus delitos e pecado. Ele está morto para Deus. Ele não tem vontade de ir a Deus. Ele não se preocupa com Deus. Ele não pode ouvir a Deus. Um morto não pode escolher. Um morto não tem livre-arbítrio. Um morto não pode tomar decisões. Em segundo lugar, o homem não pode ir a Deus porque está cego no seu entendimento para o Evangelho. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 3, diz assim: mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o homem está impossibilitado de ir até Deus, porque o seu entendimento é cego, é nulo para Deus. Irmãos, não importa o quanto um homem possa ser brilhante, inteligente, não importa o quanto ele entenda de matemática, ele conheça as ciências. A Bíblia diz que o Deus desse século, que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória do Evangelho. Então o homem está de fato impossibilitado de ir para Deus. Em terceiro lugar, o homem não pode ir a Deus
porque é escravo de suas vontades e de Satanás. Efésios 2, a partir do versículo 2, diz assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, como outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, um escravo do pecado, do mundo, do diabo, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele não busca a Deus. Ele tem prazer na carne. Ele tem prazer nas coisas desse mundo. Ele tem prazer em conquistar. Ele tem prazer em adquirir. Ele tem prazer em viver tudo que esse mundo pode oferecer. Isso se chama depravação total. Mas os textos que nós lemos nos ensinam outra verdade sobre a graça de Deus. A eleição incondicional. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Então a Bíblia fala de pessoas que são escolhidas soberanamente por Deus. Pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo. Pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, sem que houvesse nelas nenhum mérito, nenhuma bondade, nenhuma contribuição para que fossem salvos. É uma eleição incondicional. Tão incondicional que Deus fez lá na eternidade. João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós outro. Atos 13:48 diz que todos que foram destinados para a vida eterna creram em Cristo por meio do Evangelho. Então, ninguém foi destinado ao céu porque creu em Jesus Cristo. Mas todos os que creram em Jesus Cristo é porque de antemão foram destinados para o céu. Eles foram escolhidos, simplesmente, pela graça de Deus, pela boa vontade de Deus. Então, quem são as pessoas que vão a Cristo? Todos os que o Pai lhe der. Somente esses vão a Cristo. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, Efésios 1 é isso. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, quem tem o poder de escolha? É o homem com o seu livre-arbítrio ou Deus que escolheu de antemão e predestinou para a adoção de filhos? Quem tem o poder de escolha? Nós sabemos que é Deus. Quando Deus nos escolheu, irmãos? Antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos. Em quem Deus nos escolheu? Em Cristo Jesus. Nós fomos escolhidos. Qual o propósito primário dessa escolha? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis na sua presença. Qual o propósito final da eleição incondicional? O louvor da glória de sua graça. Essas são questões que devem ficar martelando assim na nossa mente, que a gente deve meditar e se alegrar nessas verdades. Então, diante dessas afirmações, é seguro dizer que Jesus garante a nossa justificação? É claro que sim. João 6, 38 e 39.
Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, como Jesus pode nos apresentar sem culpa diante de Deus? Como Ele pode limpar os nossos pecados? Gálatas 1, versículo 4 diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Diz que Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados. O que nós devemos entender disso? Será que Jesus se colocou diante da ira de Deus? Será que nós devemos levar essa palavra ao pé da letra? Eu quero dizer para os irmãos que essa tradução ela não faz jus à verdade, ela não é muito boa. Ele morreu pelos nossos pecados. A verdade é que Jesus morreu pelos eleitos. O sacrifício de Jesus, ele é vicário, ele é substitutivo. Quando Jesus Cristo está naquela cruz, irmãos, ele morreu por cada eleito. Ele estava substituindo pessoas, ele não estava substituindo pecado, ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele recebeu toda a ira, toda a punição em favor daqueles que Deus escolheu. Por cada um deles. João 10, 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Isso garante a salvação de todos os homens. Dizer que Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas, garante que ele morreu por todos os homens sem distinção? É claro que não. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, pelas suas ovelhas. João 17, 9, ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Nós estamos falando de expiação limitada. Estamos dizendo que Jesus Cristo, ele morreu por um povo específico. Por todos aqueles que Deus lhe deu. Deus nos presenteou a Jesus Cristo. Deus nos deu de presente para Jesus. E Jesus, ele pagou o preço por cada um daqueles que Deus lhes deu. Então, é por isso que nós dizemos que Jesus, ele não morreu por todo mundo. Embora o seu sacrifício tivesse poder para salvar todo mundo, mas ele morreu substituindo os eleitos de Deus. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Essa é uma certeza que os eleitos de Deus podem ter no seu coração. Todos aqueles que creram no Evangelho, todos aqueles que acreditam na mensagem da cruz, todos aqueles que viram a sua indignidade, a sua pecaminosidade, e viram a real necessidade de um Salvador. Foi por esses que Jesus Cristo morreu. E nós podemos ter certeza, sim, da nossa salvação, porque Ele nos substituiu. Então, alguém pode perguntar: e se alguém foi escolhido, mas não quiser a Deus? Se Deus lá na eternidade, antes da fundação do mundo, escolheu alguém, mas no tempo, esse alguém rejeita até o fim da sua vida. Eu quero dizer para os irmãos que isso é impossível.
Que todos os homens de fato rejeitam a Deus, inclusive os eleitos, como já foi pregado aqui. Mas no tempo de Deus, os seus filhos serão chamados. Eles ouvirão a voz do pastor. E eles seguirão o pastor. Então essa possibilidade não existe, porque o plano de Deus, irmãos, não pode ser frustrado. É como Jesus disse em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Essa, de fato, é outra verdade sobre a graça de Deus. A graça de Deus na vida dos eleitos, irmãos, é irresistível. É o que nós chamamos de doutrina, dessa doutrina da graça. É a graça irresistível. É impossível que um eleito resista à graça de Deus e se perca. E não cumpra o propósito que foi designado por Deus. João 10:27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, essa possibilidade de um eleito de não querer a Deus ou não ir a Deus, nunca, ela não existe, é impossível. Ou alguém poderia perguntar assim: então quer dizer que mesmo que um eleito não queira, Deus vai arrastar ele à força? E ele vai ser apenas um robô? Ele vai ser apenas uma marionete na mão de Deus? Não é isso que as Escrituras ensinam propriamente. Nós não somos como robôs, ou do contrário, nós não teríamos um relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz em Ezequiel 36, a partir do versículo 26, irmão, diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, os eleitos de Deus, eles não são como marionetes. Eles têm as suas vontades mudadas. Deus lhes dá um novo coração. Deus lhes dá o seu Espírito Santo. E as suas afeições são transformadas. E a menos que Deus fizesse isso, ninguém jamais buscaria Deus. Então, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ensino bíblico sobre a graça de Deus na salvação. Em toda a Escritura, a salvação está na mão de Deus. Em toda a Escritura, nós encontramos o ensino de que é Deus quem salva o pecador em detrimento da sua vontade. Deus é que é soberano. A vontade de Deus é que prevalece. Deus muda o nosso coração para amarmos a Deus, para glorificarmos, para vivermos para Ele. Então, a salvação nunca, irmãos, jamais está na mão dos homens. Romanos 8:30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Tudo é Deus, é tudo uma obra soberana de Deus. Deus escolhe, Deus predestina, Deus chama, Deus justifica, Deus santifica, Deus glorifica. É uma obra soberana de Deus. É o que nós chamamos, irmãos, de monergismo. O contrário disso é o que é ensinado pela doutrina arminiana, sinergismo. É onde o homem tem participação na sua salvação, o homem contribui para a sua salvação. O homem dá uma mãozinha a Deus. O homem ajuda Deus, porque se o homem não ajudasse,
Deus não conseguiria. Mas isso é uma heresia. Mas alguém pode perguntar, ok, eu entendi tudo isso, mas e se na caminhada eu desistir? Se eu desanimar, se algo acontecer comigo e eu não tenha mais prazer em Deus? E se eu me perder? E se eu perder a minha salvação? A quinta doutrina bíblica defendida pelos reformadores no Sínodo de Dort foi a perseverança dos santos. A perseverança dos santos mostra nas Escrituras que é impossível que um eleito de Deus se perca. Todos aqueles que o Pai me dá, esse virá a mim. De modo nenhum o lançarei fora. Romanos 8, 28 fala justamente sobre isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, tudo vai convergir para a nossa glorificação. Deus vai trabalhar em cada um dos seus eleitos, para que eles jamais se percam, para que eles jamais se desviem da verdade. É isso que ensina a doutrina da perseverança dos santos. Todos aqueles que foram escolhidos na eternidade, que foram chamados no tempo, eles são justificados, eles são santificados, e eles receberão um corpo glorificado. E essa é a nossa alegria, irmãos, porque, de fato, se dependesse de nós, se Deus colocasse um assunto de tamanha importância em nossas mãos, nós colocaríamos a perder. Porque nós falhamos todos os dias. Mas glória a Deus que a salvação, a nossa salvação está nas mãos de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, se Deus nos deu o seu bem mais precioso, que é Cristo, como Ele não nos sustentaria até aquele dia? Como Ele não nos glorificaria? Como Ele não nos salvaria eternamente? Como Ele não nos daria essas coisas, se o maior bem que Ele possui, Ele nos deu, que foi Jesus Cristo? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aquele que entregou a sua própria vida, aquele que morreu em nosso favor, nos substituindo, ele ressuscitou e ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. Irmãos, não é maravilhoso saber que Jesus Cristo, depois de ter feito toda a obra, Ele é por nós. Ele está conosco todo o tempo. Ele vai manter, Ele vai completar a sua obra. Ele não vai abandonar a obra pelo caminho, porque não é como os homens. Nós temos os nossos projetos e um dia a gente abandona por algum motivo. Nós damos a nossa palavra, mas nós voltamos atrás. Irmãos, quão triste é alguém não confiar na palavra de Deus. Irmãos, se cada um de nós aqui empenharmos a nossa palavra para alguém, e alguém não confiar em nós, nos sentiremos ofendidos. Que dirá Deus? Como então será a vida daqueles que não confiou na promessa de Deus, na palavra de Deus?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Paulo usa um verbo. Eu estou certo. Eu tenho a certeza. Eu tenho a convicção. Eu tenho a garantia. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem as coisas do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos todas as garantias da nossa salvação em Cristo. Nós temos todas as garantias da nossa salvação na promessa daquele que não mente. Nós podemos confiar. Essas verdades, irmão, têm que nos acompanhar. Essas verdades devem moldar a nossa visão de mundo. Essas verdades, elas são centrais porque elas vão definir qual tipo de culto nós vamos oferecer a Deus. Porque, como eu já disse, falsas doutrinas conduzem à falsa esperança, a um falso Cristo, a uma falsa piedade, uma falsa segurança e conduz à morte. Por isso que essas verdades bíblicas que têm sido pregadas aqui, elas têm que estar, irmãos, vivas em nosso coração. Porque essas doutrinas, elas apontam para as Escrituras. Elas foram extraídas cuidadosamente das Escrituras. Elas são como placas de sinalização, toda hora nos apontando a verdade. Nos ensinando, nos instruindo, nos mostrando, para que a gente se firme na fé verdadeira. Não há glória para o homem na salvação. Deus é soberano. A nossa salvação está garantida em Cristo, porque Deus, antes da fundação do mundo, escolheu para si um povo, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio a esse mundo para resgatar aqueles que estavam perdidos, para resgatar os que são seus. As ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz e, inevitavelmente, elas seguem Jesus. E nenhuma delas irão se perder. Nós temos todas essas garantias na palavra de Deus. A nossa salvação está garantida. Filipenses 1, versículo 6 diz, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele diz, eu estou plenamente certo, eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho nenhum medo no meu coração, nenhum pesar, eu não estou ansioso, eu não estou preocupado. Paulo está dizendo, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Irmãos, que maravilha saber que a nossa salvação não está na nossa própria mão. Porque se tivesse, cada um de nós aqui estaria perdido. Então é por isso que essas pessoas que ensinam a doutrina do livre-arbítrio, a escolha do homem, eles acreditam na perda da salvação porque eles não acreditam nas promessas de Cristo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Isso é uma certeza para nós, irmãos. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de nós descansarmos em Deus, de nós nos consolarmos em Deus. Porque nós temos, irmãos, um prêmio supremo à nossa espera, que é Cristo. É estar com Ele durante
toda a eternidade. De eternidade em eternidade estaremos com Cristo, irmãos. Lá nós não teremos mais o pecado em nós. Não teremos mais o medo, não teremos mais dor, não teremos mais choro. Mas tudo que nós teremos é Cristo conosco. A presença de Deus. Por toda a eternidade. A salvação não pertence ao homem. A salvação pertence a Deus. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, nessa tarde, eu fiquei pensando naquelas pessoas que têm uma fé contrária à nossa. Nós sabemos que hoje a maioria dos evangélicos se uniram para dizer que todos os crentes têm a mesma fé, a maioria deles. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando em todos esses textos que nós ouvimos nessa noite. E eu fiquei pensando assim: como seria a oração de um arminiano se ele orar coerente com a fé que ele professa? Já pararam para pensar sobre isso? Caso ele ore de acordo com a fé que ele professa, seria mais ou menos assim. Em Romanos 8, a partir do versículo 29, se ele orasse coerente com as Escrituras da maneira que ele enxerga, seria dessa maneira: Deus, não temos certeza se todas as coisas contribuem para o nosso bem. Não conseguimos amar um Deus que chama segundo o seu propósito. Deus, obrigado porque o Senhor não me escolheu, não me predestinou, não me justificou, não me santificou. E como o Senhor não é por nós, tudo será contra nós. Todos serão acusados, todos nós seremos acusados diante de ti, pois o Senhor não nos justificou. Qualquer coisa poderá nos separar do teu amor: tribulação, angústia, perseguição, fome. Deus, nós podemos perder a nossa salvação a qualquer momento, porque como tu nos deu livre-arbítrio e nós somos falhos, nós vamos falhar e vamos perder a salvação. Deus, nós não somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então a morte, ou a vida, ou os anjos, ou principados, ou as coisas do presente ou do porvir, ou poderes, talvez altura, profundidade, ou outra criatura, talvez possa nos separar do teu amor, que depende do nosso livre-arbítrio, depende da nossa vontade soberana. Eu imagino que, quanto a Efésios 1, a partir do versículo 4, eles orariam assim: obrigado por não nos escolher em teu Filho, antes da fundação do mundo, mas ter deixado a escolha por nossa própria conta. Efésios 1, 5, 6. Obrigado por não nos predestinar para ti como adoção de filhos em teu Filho, pois o Senhor abriu mão da sua soberania e do louvor da tua glória, da tua graça, para o louvor da glória de nossa livre escolha, segundo o nosso livre-arbítrio. Pois mais importa que a nossa vontade seja honrada do que a tua. Ah, Deus, a tua palavra diz em Romanos 9, 1, 16, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de tu usar da tua misericórdia. Mas eu acho isso muito injusto. O Senhor escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Quem o Senhor pensa que é? O Senhor disse a Moisés que teria misericórdia de quem o Senhor quisesse e se compadeceria
somente de quem tu quisesse se compadecer. Mas que Deus é esse? Isso é injusto, Deus. Deus, Paulo escreveu em Romanos 3,10, que não há justo nenhum sequer, e que ninguém busca a Deus, mas isso não é verdade. O Espírito Santo se enganou quando inspirou Paulo. Eu sou justo e te busco. Eu vou para o monte fazer orações e profetizar sobre a cidade que eu moro. Eu coloco o celular para despertar 3 horas da manhã para orar. Porque eu sou justo. Às vezes eu acabo dormindo ajoelhado e na oração não digo coisa com coisa, mas eu estou lá pagando o preço. Deus, eu tenho uma queixa contra o teu filho. Ele disse que ninguém pode ir a ele se o Senhor não o enviar. Está lá em João 6,44. Mas isso fere o meu livre-arbítrio. Quem o teu filho pensa que é? Ele disse em João 15,16, não foste vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro. Mas isso também fere o meu livre-arbítrio. Irmãos, nenhum demônio oraria dessa forma. Mas a fé professada pelos arminianos é isso. É a graça de Deus colocada à parte, a soberania de Deus colocada à parte, para que o livre-arbítrio do homem seja exaltado. Livre-arbítrio é uma doutrina católica romana. Todos aqueles que creem no livre-arbítrio, eles não são nem parente distante dos reformadores. Então, nem mesmo os demônios orariam dessa forma. Porque os demônios, eles se prostram diante do Deus Altíssimo. E eles oram, que queres tu conosco, filho do Deus Altíssimo, ainda não é hora de nos enviar para o abismo. Eles imploram. Por que esse povo não implora? A Bíblia diz que os demônios crêem e tremem. Por que esses homens não tremem? Por que então tantos cristãos abraçam uma doutrina que reflete essa oração maldita? A doutrina deles reflete essa oração. A soberania do homem em detrimento da soberania de Deus. Porque então, irmãos, que até mesmo os pastores reformados, depois de tanto combaterem essa heresia, eles resolveram abraçar essa heresia. Eu não sei quantos dos irmãos aqui presentes estão atentos ao que está acontecendo. Há algum tempo, lógico, mas agora, nesse exato momento, com mais força. Todos aqueles pastores, todos não, a maioria deles, eles resolveram se juntar para, ao invés de continuar combatendo, coisa que eles sempre fizeram, foi combater essa doutrina, a doutrina arminiana, eles se juntaram agora para dizer que os arminianos são irmãos em Cristo. O maior combatente das heresias católica arminiana no Brasil se vendeu. E ele se tornou um vendilhão do templo. Ele negou a fé. Tornou-se um mercador da fé, trocou a glória do evangelho por conchavos comerciais. A voz intrépida do general brasileiro que tanto combateu as heresias abrandou o seu discurso.
e se voltou contra os que foram ensinados por ele mesmo. E ele desertou do Evangelho. Por isso que nós nunca devemos colocar nossa confiança em homens, mas em Jesus Cristo, na soberania de Deus. Não só ele, mas muitos reformados se juntaram a ele. Por quê? É que eles saíram do nosso meio, irmãos, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, eles teriam permanecido. Eles teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ainda assim, nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa fé está alicerçada em Deus, em Jesus Cristo, na soberania de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos a certeza de que todos aqueles que estão verdadeiramente em Cristo estão seguros nas promessas daquele que não pode falhar. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Nós estamos passando por um momento, irmãos, em que nós devemos orar por esses homens. Nós devemos buscar entender o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos passando por um momento em que muitos pastores que estão em cima do muro, eles vão ter que tomar um posicionamento. Eles vão ter que decidir as doutrinas da graça de um Deus que salva soberanamente por sua graça, ou de um Deus que entrega a salvação ao bel prazer do homem, ao livre arbítrio do homem. E nós devemos orar por nós mesmos, sempre, para que nós nos mantenhamos firmes nessas doutrinas, que são as doutrinas da glória de Deus Todo-Poderoso. Saia daqui nessa noite sabendo que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Que se dependesse de nós perderíamos. Mas glória a Deus, não depende, porque Deus é soberano. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer pela presença de cada irmão. Quero pedir que o Senhor nos dê sabedoria cada vez mais, que nós venhamos nos preencher dessas verdades gloriosas. Oh Deus, é tão bom saber que a nossa salvação está em Ti, que não está em nós, que nós não podemos perdê-la, porque o Senhor nos garante, o Senhor nos aperfeiçoará. Como diz a Tua palavra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, meu Pai, segundo o Teu propósito. Eles foram escolhidos, esses são chamados, esses são justificados, esses são santificados, e todos esses serão glorificados, por causa da Tua graça soberana. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero convidar a igreja para a gente fazer mais uma oração. Nós vamos orar pela irmã Luciana, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Vamos pedir que Deus sustente ela, né? Que Deus dê a ela um bom momento, uma boa cirurgia, uma boa recuperação, e que logo ela possa estar conosco. Amém? Pai, nós queremos interceder pela vida da irmã Luciana. O Senhor conhece muito mais do que nós as suas necessidades. Nós queremos pedir que o Senhor use, meu Deus, as mãos ali dos médicos para fazer, Senhor, uma cirurgia com excelência. Que o Senhor dê a ela uma boa recuperação. Que esse momento
de dificuldade que ela vai atravessar agora, meu Deus, seja um momento em que ela enxergue mais da tua bondade, enxergue mais da tua graça, ela enxergue o teu cuidado com ela, que ela cresça no conhecimento de quem tu és, da tua bondade, que ela veja, meu Deus, em todas as circunstâncias, a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Dê a ela paz, tranquilidade, alegria, confiança, porque tu és um Deus soberano. Que ela esteja convicta e segura, ó Deus, da tua bondade e do teu amor. Que ela saiba, por meio dessa cirurgia, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, porque estes foram chamados segundo o teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Vamos louvar, irmãos. Pode desligar aí.